Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre o modelo para pequenos sinais com diodos. Bom, o que nós queremos dizer com pequenos sinais? Na verdade, até agora a gente vinha fazendo decomposição de sinais de tensão de corrente, separando parte DC ou parte AC. Que significa que você tem aqui, por exemplo, a corrente pelo diodo, em que você teria um volume médio que seria ID maiúsculo e uma pequena variação em torno dela, que nós vamos chamar de ID todo minúsculo. Ou seja, você pode decompor o sinal ID, que seria a corrente pelo diodo, como sendo decomposta pela soma desses dois sinais. Ok? Olhando no primeiro momento, você tende a pensar que ID seria componente AC. E essa primeira componente seria componente DC. Em parte da parte componente DC teria certo esse pensamento, mas do ponto de vista de pequenos sinais, essa componente AC, que a gente tem como sendo a componente que varia no tempo, ok? Ela deveria, na verdade, ser pequena o suficiente. Como assim pequeno o suficiente? Mas o quanto é suficiente? Pois isso vai depender da análise de circuitos com diodos, porque como o diodo é um dispositivo não linear, o que nós queremos fazer é encontrar as condições para que a gente possa aproximar a análise do circuito de diodo por uma análise local linear, em que a amplitude desse pequeno sinal, se ela for pequena o suficiente, você pode aproximar que a saída também pode ser decomposta pela soma de uma análise grandes sinais mais de uma análise pequenos sinais. Ok? Como se a gente estivesse podendo aplicar o princípio da superposição, só que fazendo uma aproximação local. Tudo bem? Bom, para isso, a gente vai primeiro apresentar duas definições. A primeira é da resistência estática, que é a seguinte: quando você pega um diodo e submete ele a uma diferença potencial e obtém uma corrente, ou submete ele a uma corrente e você tem a diferença potencial, a resistência estática é, por definição, aquela resistência que você pode trocar o diodo por ela, e localmente, naquele ponto de operação, nós temos aquele comportamento resistivo, que tem muito mais efeito na dissipação de calor. Então aqui nós temos aqui tensão VD, corrente ID. Então, quando você submete o circuito, o diodo, a uma condição de operação, o que significa? Nós temos aqui a resposta exponencial do diodo, a sua curva característica, e você tem aqui, digamos, um ponto de operação VD, ID. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto Q, de ponto quiescente, ok? E aqui quer dizer que essa aproximação por uma resistência significa simplesmente que a gente está passando uma reta conectando esse ponto de operação quiescente e a origem do sistema e a
inclinação dessa reta é 1 sobre RE, que é a nossa resistência estática. Okay? Então, nós temos aqui que a resistência estática é, por definição, o VD sobre o ID. Tudo bem? Então, isso é a nossa definição de resistência estática. E ela tem mais interesse para a gente avaliar, por exemplo, o consumo de calor, dissipação de calor por parte do diodo. Mas para fim de análise de pequenos sinais, nós temos a definição também da resistência dinâmica. E essa palavra não quer dizer que você tem uma resistência que muda conforme a resposta de frequência, mas na verdade é uma resistência que muda conforme o ponto de operação. Okay? Então nós temos aqui, desenhando novamente VD e ID, nós temos aqui a curva característica, que é a resposta exponencial, e nós temos um ponto de operação, ID, VD e ID, esse ponto quiescente ou ponto Q. Então, localmente, nós temos como definição que a resistência dinâmica é, na verdade, uma aproximação local para pequenas variações de tensão e de corrente no dispositivo, ou seja, você tem aqui uma pequena variação, pequeno sinal VD, ou seja, você pode decompor. Eu tenho que tomar cuidado agora com a notação. Para deixar bem claro o que é pequeno sinal e o que é grande sinal. Okay? E que a gente vai decompor VD como sendo parte grande sinal mais pequena variação, e ID também grande sinal mais variação. Essa variação vai chamar de pequeno sinal. Ok? Então, o que seria a resistência dinâmica? O inverso da resistência dinâmica é, na verdade, essa pequena variação ID sobre na verdade, é aproximadamente isso aqui, ID por VD, que seria aproximadamente a derivada de ID sobre VD. Okay? E isso avaliada no ponto quiescente. Se nós olharmos a fórmula da corrente, como geralmente esse ponto quiescente é um ponto mais afastado aqui da origem, nós temos a aproximação que a corrente ID seria aproximadamente IS exponencial de VD sobre NVT. Ok? E aí, fazendo essa derivada, nós temos que dID sobre dVD
seria IS vezes exponencial de VD sobre NVT vezes 1 sobre NVT. Trazendo aqui para cá, que eu preciso de mais espaço. Isso aqui nos dá... Bom, esse termo daqui nada mais é, quando, pegando aqui pela definição dessa avaliação dessa derivada no ponto quiescente, esse primeiro termo de cá nada mais é do que a corrente do ponto de operação, certo? A corrente quiescente. Isso aqui vezes 1 sobre NVT. Isso aqui fica 1 sobre a resistência dinâmica. Ou seja, aqui tiramos que a resistência dinâmica é igual a NVT sobre ID. Certo? E esse resultado a gente vai usar na análise de circuitos. Bom, no modelo de pequenos sinais, com diodos, nós, na verdade, procuramos aproximar o nosso diodo por uma resistência que é válida unicamente para a componente de pequeno sinal. Isso porque na análise de grandes sinais nós já temos a corrente quiescente e a corrente e a tensão no ponto quiescente, ok? Que estão ligados à resistência estática. Mas para pequenos sinais nós temos que ver que modelo equivalente seria esse. Então, para uma análise mais simplificada, nós vamos considerar uma situação que é a seguinte. Você submete o diodo a uma diferença de potencial então, como essa daqui. Nós temos aqui o diodo, nós temos a diferença potencial total. Vamos supor que esses sinais são variantes no tempo, apenas a parte de pequeno sinal, ou seja, VD de T é igual a parte de grande sinal mais a componente de pequeno sinal. Ok? E nós vamos tentar encontrar a corrente ID de T, tal que ID de T também é decomposta em grande sinal e pequeno sinal. Ok? Bom, quem são essas componentes aqui de grande sinal? Isso aqui nós já as temos pelo modelo do diodo, pela curva característica do diodo. Então, essa resposta exponencial, então nós temos aqui a componente de grande sinal. Então, esses parâmetros já estão aqui na curva característica, a gente não precisa... Nós podemos determinar experimentalmente ou podemos consultar o datasheets. Ok? Então, esse aqui nós temos o ponto Q, que é o ponto quiescente. Então, agora precisamos relacionar as componentes de pequeno sinal entre os dois do nosso modelo. Nós temos aqui que é o seguinte: a corrente ID de T ela é escrita como sendo IS. Nós vamos ainda considerar que esse ponto quiescente está longe da origem, então IS
exponencial de VD de t sobre NVT, ok? Isso a gente está considerando justamente que termo exponencial é muito maior que 1, então, porque nós estamos longe da origem. Então aqui nós podemos também escrever isso aqui como sendo IS vezes exponencial, substituindo o VD por esse termo de cá, de vezes exponencial, ok? Ou seja, ID de t pode ser escrito como sendo esse termo de cá. O que é que ele é? Nada mais é do que a corrente D, correspondente à aplicação da tensão de grandes sinais VD. Então aqui nós temos isso aqui igual a ID vezes exponencial de VD de t sobre NVT. Bom, aí onde vem agora a nossa preocupação com realmente o que é um grande sinal, o que é um pequeno sinal. Ou quão pequeno VD tem que ser, de forma a você considerar VD como sendo um pequeno sinal, VD de t como sendo um pequeno sinal. Esse termo exponencial, se você aplicar a expansão em série de Taylor, ela se escreve como sendo um somatório de 1 mais VD de t sobre NVT mais meio ao quadrado mais, bom, isso aqui são termos que somam ao infinito, ok? Só que esses termos eles vão envolver componentes de VD sobre NVT ao cubo, a quarta e assim vai. Nós podemos ver, se nós considerarmos aqui uma situação que você tem aqui VD de t sobre NVT muito menor que 1, isso você consegue fazer se você tiver aqui VD de t. Eu vou menor do que 10 mV, ok? Isso porque se você tiver aqui 10 mV, se nós considerarmos que NVT é igual a 0,05, ou seja, 50 mV, nós vamos ter que essa componente daqui, desse somatório, ela é muito menor do que essa segunda componente. E assim vale para as componentes sucessivas de mais alta ordem, ou seja, elas ficam cada vez menores, menos representativas da nossa aproximação. Então a gente pode aproximar esse termo exponencial por 1 mais VD de t sobre NVT. O que significa aqui que nós podemos colocar QID de t fica aproximadamente ID mais ok? Ou seja, D mais esse termo aqui primeiro é resistência dinâmica. Ok? A unidade inversa da resistência dinâmica. Então, nós temos aqui que essa componente daqui que nós temos D e D, ela é a componente de pequeno sinal da corrente. Enquanto que a componente de grande sinal
continua sendo a corrente do ponto quiescente. Logo, a gente pode ver que a gente conseguiu decompor a corrente do diodo como sendo a soma da corrente do ponto quiescente mais a chamada corrente de pequeno sinal, que seria a tensão de pequeno sinal dividida pela resistência dinâmica, que nós sabemos por definição é uma definição de corrente. Ok? Então aqui é onde entra a resistência dinâmica nos nossos cálculos. Ok? Isso que nós já tínhamos aqui, que a resistência dinâmica é igual a NVT sobre a corrente quiescente. Tudo bom? Bom, daqui nós tiramos a seguinte coisa. Nós já vimos aqui que é importante que essa aproximação é válida desde que VD seja menor que 10 mV. Não que seja exatamente isso. Quanto menor o VD, melhor vai ser essa aproximação. E quanto mais VD vai se afastando, ficando maior que 10 mV, também pior será essa nossa aproximação. Então nós estamos falando agora um pouco da validade da aproximação. Quer dizer o seguinte. Se você tem aqui o diodo com sua característica, essa curva exponencial, e você tem um determinado ponto de operação, em que nele você vai aplicar um sinal ok. Então aqui nós temos aqui a tensão do ponto quiescente, ok. E você aqui vai aplicar um pequeno sinal, vou supor que seja apenas uma onda triangular. Ou seja, a onda triangular você sabe que é formada por segmentos de reta. Esse aqui eu estou olhando aqui na escala tempo, ok? E aqui nós temos a amplitude da onda triangular, que seria o nosso pequeno sinal. Okay? Essa aproximação que nós temos de primeira ordem, na verdade, aproxima localmente as pequenas variações de VD e pequenas variações de D, segundo essa função afim, esse segmento de reta. Isso significa que na saída nós vamos ter um pequeno sinal para a corrente aqui no tempo. E que é o seguinte, quanto maior for a amplitude, ou quanto mais afastado das condições de linearização, do ponto de linearização, a amplitude da tensão VD for afastada desse ponto de operação, ou seja, quanto maior for essa distância aqui, em relação ao zero de VD, digamos, pior será essa aproximação aqui dada pelo segmento de reta, ou seja, pelo modelo de pequenos sinais. O que significa isso? Significa simplesmente que, se essa relação fosse linear, você esperaria que a saída fosse uma corrente também na forma de uma onda triangular. Mas o que vai acontecer vai ser isso.
ok? O que deveria ser o caso ideal, que seria uma curva assim. Essa aproximação é muito boa aqui na origem, mas depois ela se afasta. Então esse aqui seria o caso ideal. E o caso real, nós estamos vendo aqui, que é o que você teria com o circuito real. Logicamente que o caso ideal, que é resultante da aproximação de pequenos sinais, ela vai ser tão próxima do caso real quanto menor for a amplitude de VD. Então, por isso que a gente fala que VD tem que ser um pequeno sinal. E nós estamos assumindo aqui que, enquanto VD for menor que 10 mV, essa aproximação ela se mostra razoável. Isso porque, se a gente olha lá para a exponencial, que a gente tinha aproximado a exponencial de VD sobre NVT, certo? Isso calculando para VD igual a 10 mV, nós temos que isso aqui fica 1 mais VD sobre NVT mais meio de VD sobre NVT ao quadrado mais os termos de mais alta ordem. Se eu colocar aqui numa calculadora esses números, com NVT sendo 50 mV, nós temos aqui que esse termo primeiro é 1, aqui nós temos o segundo, ficaria 0,2, e no terceiro termo nós temos 0,2 ao quadrado dividido por 2, 0,02. Ou seja, já nessa situação aqui, nós temos aqui que esse terceiro termo ele é 10 vezes menor que o segundo. Okay? O que vai implicar que aqui essa aproximação ela pode dar um erro de mais ou menos um incremento de 10% que você tem de incremento decorrente do pequeno sinal. Então, naturalmente, quanto menor for o VD, melhor será essa aproximação. Ok? Então, isso é só para a gente ter ideia da aproximação da exponencial. Bom, do ponto de vista de modelo equivalente, nós vamos agora, daqui para frente, para análise de pequenos sinais. Aqui nós temos o diodo, pelo qual passa a corrente D, tem uma diferença potencial VD. Nós vamos trocar o diodo por um diodo ideal. Okay? Por uma queda de tensão por ele, que seria, eu chamar de VD0, mas que para nós seria o efeito da componente pequeno sinal, da componente grande sinal. Mais uma resistência. E essa resistência é justamente a nossa resistência dinâmica. Então nós temos aqui o anodo e o catodo, vamos colocar aqui no anodo e catodo esse modelo. Ok? Isso significa que quando a gente faz a modelagem, aqui nós temos aqui, por exemplo, passando uma corrente ID, pelo nosso modelo, significa que a nossa tensão VD
de T seria dado por, supondo essa corrente ID positiva, VD0 mais ID vezes RD. E que aqui a gente pode escrever como sendo VD0 mais, bom, ID ela pode ser composta com o componente grande sinal mais pequeno sinal vezes RD. Okay. Então aqui nós temos o que seria componente grande sinal, que nesse caso seria componente DC do nossa resposta, e aqui a parte pequeno sinal. Que seria a nossa componente AC da nossa resposta. Isso aqui corresponde ao nossa curva pelo diodo. Nossa curva aqui exponencial com ponto crescente. Ok? A gente aproximar o nosso diodo por um modelo que seria esse aqui. Então, aproximar aqui o ponto crescente por um segmento de reta com inclinação 1 sobre resistência dinâmica. E esse ponto aqui, em que a curva toca as abscissas, seria o nosso parâmetro VD0 nesse modelo que nós estamos trabalhando. Ok? De forma que essa componente de VD0 até o ponto central, então esse aqui seria a nossa tensão do ponto quiescente, seria a componente grande sinal. Você pode perceber que essa componente grande sinal seria isso aqui. E a componente pequeno sinal é isso de cá. Ok? Então você pode montar esse modelo com tensão VD0 a partir da sua linearização. Então você lineariza a curva, encontra essa inclinação da reta. E a partir dessa inclinação você projeta essa reta e vê onde é que ela toca a abscissa. E nesse ponto que ele tocar a abscissa, você vai ter o parâmetro VD0. Ok? Do nosso modelo. E a resistência dinâmica nada mais é que a inversa da derivada de ID por VD. Ou seja, nós já sabemos isso aqui, que vai ficar NVT sobre a corrente ID. Ok? E quando nós vamos fazer análise de circuito, nós vamos trocar o diodo por esse modelo. E tudo que for a parte grande sinal, a gente considera a resistência dinâmica com parte do modelo. Ok? Para encontrar a componente grande sinal. E a componente pequeno sinal você encontra por aqui. Ok? Bom, vamos fazer aqui um exemplo. Como ficaria essa análise de grandes sinais.
Bom, vamos fazer aqui um exemplo de como ficaria essa análise de grandes sinais, grandes e pequenos sinais. Vamos pegar aqui um circuito em que nós podemos decompor a fonte de sinal como sendo composta por um pequeno sinal e um grande sinal. Então, nós temos aqui uma fonte VF, em que VF seria grande sinal mais pequeno sinal. Eu vou, por enquanto, desprezar se o pequeno sinal tem componente de tempo ou não, só que para separar a análise fica mais fácil aqui. Nós temos aqui agora uma resistência e temos aqui o nosso diodo. E vamos supor que o que nós queremos fazer é analisar a tensão sobre o diodo, que nós sabemos que vai ter um componente de grande sinal mais um componente de pequeno sinal. Ok? Bom, usando o nosso modelo que nós determinamos antes, nós vamos trocar o nosso diodo real por um diodo ideal pela queda da tensão VD0 e pela resistência dinâmica RD. Com RD, nós já sabemos que é NVT sobre ID, que é a corrente de um ponto quiescente. Ok? Bom, a primeira coisa aqui para a gente tem que avaliar é o quanto é que seria essa corrente no ponto quiescente. Como nós vamos considerar que o VF é uma pequena variação, o que seria esse ponto quiescente? Você determinar pela análise aqui do circuito, você tem ideia aqui na curva de resposta exponencial, seriam esses pontos aqui. Ok? Que você pode tentar obter por meio de uma análise aproximada. Então aqui nós temos, para fins de análise, que a corrente ID ela também é decomposta em pequeno sinal e grande sinal. Ok? Essas duas partes. E daqui nós tiramos que essa fonte de tensão VF é igual, como essa corrente ID está passando, gerando essa queda de tensão sobre a resistência. Essas quedas de tensão sobre a resistência, e nós vamos considerar aqui que ID é sempre maior ou igual a zero, de forma que a gente considere que esse diodo aqui está sempre no modo de polarização direta. Quer dizer que no diodo ideal o modo de polarização direta significa que a gente pode trocá-lo por um curto-circuito. Significa dizer que VF seria dado por RD vezes ID mais VD0 mais RD. Então aqui nós podemos escrever como sendo
Com VF ela é composta em grande sinal e pequeno sinal. Isso aqui nós podemos também fazer essa decomposição daqui, separando a parte pequeno sinal da parte grande sinal. Então aqui nós temos VD0, ok, mais VD mais que esse D vai ser minúsculo, ok. Então nós temos aqui o que seria o VF, que é a parte grande sinal, o componente TC, e aqui nós temos a componente de pequeno sinal, seria a componente AC, ok? O que a gente percebe com isso aqui é que essa análise ela pode ser decomposta em duas partes, dois circuitos. O primeiro circuito, que seria a análise de grandes sinais, que significa colocar apenas a fonte, componente de grande sinal da fonte, a resistência R. Como no modelo aproximado o diodo ideal estaria conduzindo, nós temos aqui a tensão VD0 e a resistência dinâmica RD. Ok? E aqui o que nós temos é a componente de grande sinal da corrente. De forma que sobre o diodo nós temos aqui a componente também de grande sinal. Componente de grande sinal para o diodo é VD0 mais resistência dinâmica vezes a corrente de grande sinal, ok? E aqui nós temos que VF seria igual a VD0 mais mais R dinâmica vezes a corrente D. Vocês podem perceber que esse resultado é o mesmo que está aqui, ok? E análise de pequenos sinais. Bom, no caso de grandes sinais, tanto ID como VD0 são do modelo, com a essência dinâmica e tudo, então nós temos como calcular quanto é que seria essa componente de grande sinal da tensão pelo diodo. E quando vista de pequenos sinais, nós vamos também trocar o circuito original só pela parte de pequenos sinais. Do ponto de vista de pequenos sinais, o nosso diodo tem apenas a resistência dinâmica. Por quê? Porque a queda da tensão VD0 é considerado um grande sinal. E o diodo ideal ele está em condução. Então, esse aqui seria a componente de pequeno sinal da tensão sobre o diodo. Então, VD, então nós temos aqui e VD, nós temos aqui a componente de pequeno sinal da corrente, ok? Então VF é igual a
ID vezes R mais Rzinho. E nós temos aqui também, daqui nós podemos tirar que VD é igual a RD sobre R mais RD vezes VF. Isso porque VD é obtido por um divisor resistivo a partir de VF. Então nós conseguimos encontrar a componente de pequeno sinal da tensão VD. Ok? Vocês podem perceber que aqui é a componente de pequeno sinal da tensão VF. E essa componente também já apareceu aqui, porque a gente acabou de analisar o circuito. O que significa dizer que daqui para frente, para fazer análise de pequenos sinais, nós podemos pegar o circuito original e trocar o diodo por uma resistência, que seria a resistência dinâmica, e trocar tudo que é grande sinal por pequeno sinal. Então, se você tem um componente que não tem um grande sinal, então, na verdade, isso quer dizer que o seu grande sinal é zero. E fazer essa troca no circuito. Significa para a gente que isso é muito parecido com o que a gente usava para fazer aplicar o teorema da superposição, em que a gente separava análise DC e análise AC. No caso de pequenos e grandes sinais, vamos fazer a separação entre grandes sinais e pequenos sinais. Fazer a análise separada e somar o efeito delas para obter, aqui no caso, que a tensão sobre o diodo é dada pela tensão obtida na análise de grandes sinais, que nesse caso aqui, VD seria VF menos R e D, se você quiser calcular dessa forma, ou ainda VD0 mais RD e D. Então, colocando as duas, vale para esse caso o circuito. Mais a componente de pequeno sinal, que nós podemos calcular por meio desse resultado aqui. Nós fizemos uma decomposição e essa decomposição nos permitiu obter essas duas componentes. Ok? Então isso é o princípio de base da análise de pequenos sinais. E o modelo de pequenos sinais vai servir para a gente analisar muitas coisas. Por exemplo, um circuito como esse, em que você tem um diodo sendo polarizado por uma corrente quiescente IQ. Aqui, vou pegar aqui como terra. Não importa o valor da fonte de cima, nós temos aqui a corrente IQ. Isso significa que a tensão sobre esse diodo ela tem um valor dado. Então nós temos a tensão pelo diodo. No caso, somente sobre a posição da corrente Q seria dado por VD0 mais resistência dinâmica vezes a corrente IQ. Isso no caso modelo de pequenos sinais, ok? Aplicando nosso modelo de pequenos sinais. Ou ainda, esse aqui seria o parâmetro VD que você obtém do ponto de operação. Em que você se encontra. Em que essa corrente aqui seria dada pela corrente IQ da fonte corrente. E se você pegar aqui esse circuito e aplicar um sinal, tirando somente sua componente AC, eu vou pegar a tensão de entrada, ok?
Então aqui temos aqui um capacitor. Então essa tensão de entrada ela teria um componente DC mais o componente AC. Só que essa componente DC ela é bloqueada pelo capacitor. Ok? E do ponto de vista de pequeno sinal, vamos supor que o capacitor é grande o suficiente na verdade eu vou dizer assim, que ele é pequeno o suficiente de forma de que você possa dizer que a parte de pequeno sinal da fonte de tensão ela se aplica ao circuito, o capacitor ser um curto-circuito para essa componente, ou seja, a impedância do capacitor é próxima de zero para a frequência mais baixa que você tiver desse sinal VEDT. Significa que você pode, para fins de análise de pequenos sinais, pegar aqui o pequeno sinal VE, trocar o capacitor por um curto-circuito. Muitas vezes nem precisa. Vamos colocar aqui um capacitor. Dessa forma ele vai ter interferência. A fonte de corrente. Bom, ela só tem componente DC. Então ela não tem grande sinal. Então fonte de corrente para grande sinal significa corrente. Para pequeno sinal, corrente zero. Corrente zero significa circuito aberto. E aqui a nossa resistência. Nosso diodo nós vamos trocar pela resistência dinâmica. Ok? E aqui o que seria a componente de pequeno sinal? Seria justamente obtido por esse circuito RC, que você pode fazer a análise do de Laplace, por exemplo. Então, eu ter VD, pegar uma boa de notação para não confundir depois com grande sinal, deixar as letras aqui em minúsculo, mas em S, sobre VE de S, isso aqui é igual a RD sobre RD mais 1 sobre SC, ou seja, S RDC sobre 1 mais S RDC. Aí, se acontecer o seguinte, se você tiver que o sinal VD, o sinal VE, os seus componentes de frequência de frequência são altos o suficientes, de forma que a ômega RDC seja muito maior que 1, ok? Então o que você vai ter aqui? Você vai ter que essa função aqui tende a 1, ok? Ou seja, o sinal vai passar completamente para a saída. Então o que você estiver pegando de sinal de entrada vai passar completamente aqui para a saída, sendo bloqueada a parte DC apenas. Okay? Então nós vamos ter aqui o sinal VE, pequeno sinal aplicado aqui, se essa frequência for suficientemente alta. Lógico que para componentes de frequência mais baixas, você vai ter que respeitar esse modelo aqui, que é um modelo de pequeno sinal para esse problema que eu acabei de relatar. Então você vai ter na tensão de saída um grande sinal, que seria VD, e o pequeno sinal que nós estamos aqui em cima, que é o VDzinho. E assim nós temos uma análise decompondo o grande sinal e pequeno sinal para esse circuito aqui.